enfermagem, eles aceitaram ter contribuído com a gente assim aí, pelo menos um ano, acho, né? Um semestre. Um projeto relativamente novo. O que a gente achou interessante em função de algumas intercorrências que a gente pode ter na clínica. Então, só para a gente dar um exemplo, nesse semestre veio uma paciente acompanhada dos filhos, de uma criancinha de 1 ano e meio, mais ou menos, e aí ela convulsionou na clínica. A mãe estava em atendimento, a criança no colo do pai, e essa criança convulsionou na clínica. Quando a gente foi ver ela, essa criança estava com febre de 40 ou mais. E aí, por sorte, a gente tinha o pessoal da enfermagem aqui para acolher essa criança. E aí, realmente, a gente pode ter essas intercorrências, daí a parceria com o pessoal da enfermagem. Hoje vocês terão uma aula teórica com o professor. Tudo bem? Boa palestra. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou então o professor Pedro Vanes, professor do curso de graduação em enfermagem aqui da Uninove. Eu, juntamente com as alunas do 7º semestre, a Ágata, a Elisângela, a Claudinea e a Bruna, que a gente vai estar conduzindo esse treinamento aqui com vocês. Então, como a professora falou, a gente vai fazer a parte teórica, e aí na semana que vem a gente faz a prática, tá bom? Então, todos vocês já ouviram falar em suporte básico de vida? Já ouviram falar nesse termo? Então, o suporte básico de vida é o que precisa um atendimento emergencial a uma vítima que esteja em parada cardiorrespiratória ou em qualquer outra situação de emergência. Então, para isso que serve o suporte básico de vida. Então, o que as meninas vão estar colocando aqui para vocês é como que vocês deverão atuar diante de uma vítima, de um paciente que vocês estão atendendo lá na clínica, que porventura deve apresentar uma situação de emergência. E uma situação de emergência pode ser, como a professora falou, um engasgo, uma convulsão, ou até mesmo a parada cardiorrespiratória. Apesar da gente ter aqui no Brasil o SAMU, que é o 192 que a gente aciona para poder vir atender essa emergência, mas até a chegada desse serviço especializado, o que nós podemos fazer por essa vítima? Não sei se vocês sabiam, mas quando um paciente, uma vítima, apresenta uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, a interrupção do fluxo sanguíneo do cérebro dessa vítima ocorre imediatamente. O intervalo é mais ou menos de 4 a 6 segundos, ou seja, a partir do momento que cessar os batimentos cardíacos, mais ou menos de 4 a 6 segundos é interrompido definitivamente o fluxo sanguíneo. Então aí vem a importância da gente iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar nessa vítima, até chegar no serviço especializado. Porque a partir do momento já começa a retomar a perfusão cerebral. E com isso a gente consegue diminuir o risco de sequela neurológica e aumenta a chance de sobrevivência nessa vítima. Então, as meninas vão estar passando aqui para vocês como que vocês vão identificar uma vítima que está em situação de emergência e como vocês irão conduzir o atendimento dessa vítima até a chegada do serviço especializado, tá bom? Durante o atendimento de vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Eu não sei se vocês vão direto, tem que fazer pausa, professora, como está a programação? A gente vai direto até o final ou eles fazem um intervalo? Vocês gostariam de ir direto ou querem um intervalo? Direto. Tudo bem com vocês? Então tá bom, então vou passar agora para as meninas. Gente, bom dia. Meu nome é Bruna, a gente somos alunos aqui da graduação de enfermagem, no 7º semestre, e hoje a gente veio dar um pouquinho para vocês de PLS ou suporte básico de vida. Aqui, esse QR Code é o material para vocês, se vocês quiserem consultar depois. Então, vou dar um segundinho só para vocês pintarem aí o QR Code. O nosso objetivo no dia de hoje vai ser reconhecer os princípios do suporte básico de vida, como que a gente vai saber se eu preciso iniciar o suporte básico de vida ou só se eu preciso monitorar o paciente. Capacitar vocês para essas emergências futuras que vocês podem vir ter no consultório e aqui no consultório da
uma situação de emergência e de urgência dentro aí dos acontecimentos com os pacientes. Esse é um pré-teste. A gente sempre traz para vocês o que a gente quer filtrar, o que vocês sabem sobre o suporte básico de vida. Tudo isso vai ser reportado para os professores de vocês, mas assim, é coisa básica, só preciso saber o que vocês sabem. Então, se vocês puderem fazer, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem e a gente continua. Sobre suporte básico, tá? No dia a dia, o que vocês aprenderam até hoje. Bora lá. Bom, suporte básico de vida. Por que esse nome? O suporte básico de vida é o mínimo que eu preciso para poder continuar respirando. Lógico que eu preciso ser da área da saúde para saber o que fazer? Não, pelo contrário, a gente precisa ter uma breve noção para aplicar no nosso dia a dia. Porque hoje, na nossa rotina de São Paulo ou qualquer outra cidade grande, é tudo muito rápido. E por ser rápido, a mesma coisa com a vida. Eu preciso ser rápida para conseguir manter a pessoa viva, circulando o sangue e poder fazer com que, se ela vir a parar, eu consiga fazer ela voltar rápido e não tenha sequelas permanentes, tá? Então, esse é o rostinho do curso de suporte básico. Ele é americano, mais conhecido pela Associação Americana de Cardiologia. Tem uma historinha aí bem antiga, tá? Desde lá dos primórdios nunca se sabia o porquê que a gente tinha tanto problema cardíaco. E aí essa associação de lá pra cá, ela veio fazendo várias inovações para que o coração deixasse de ser um mistério e passasse a ter solução. Então, lá em 1915, a gente tem o conceito. Os professores cardiologistas começaram a chegar e começaram a mostrar para eles o quê? O coração não é um mistério, o coração é algo que a gente consiga resolver. Ele ainda é uma caixinha de Pandora, que eu não sei se eu abrir o peito eu vou descobrir uma coisa fácil ou se eu vou descobrir uma coisa difícil. Então, lá em 1915, eles começam a ver o coração de um olhar diferente. Começam a ver que, tipo, ok, eu tenho ali um problema que eu consigo consertar, mas eu preciso estudar um pouquinho mais para saber o motivo. Já em 1924, a gente tem a fundação. Ele deixa de ser idealizado e ele passa a ser concreto. A associação se reúne e cria essa parte. Não, vamos falar só sobre doenças cardíacas, problemas cardíacos e achar soluções. Tá? Em 25 a gente tem o primeiro consenso mundial. Então eu deixo de ser somente americano e eu passo a englobar o mundo como um todo. Todo mundo falando a mesma língua. Porque não adianta eu, brasileiro, falar de uma forma, o americano tratar de outra, o inglês tratar de outra, o asiático, e assim vai. Então a gente passa a falar a mesma língua. O que é coração para o Brasil é coração para os Estados Unidos, para a Índia, e assim vai. E aí a gente tem em 47 a Semana Nacional do Coração. Por que nacional? Por ser uma coisa mais americana, eles acabaram, vamos instituir essa semana como a gente só vai falar de coração. O que você viu de diferente, o que você descobriu de novidade, o que dá para ser feito, o que a gente pode aplicar mundialmente e todo mundo fala a mesma língua. Então é que nem a gente tem em outros movimentos essa parte nacional. Então eles acabaram também colocando o coração aí para junto. Tá? Em 48, a gente começa a sociedade científica. Por que uma sociedade científica? Eu deixo de ser algo abstrato e eu trago para o concreto. Só que eu preciso de pessoas que continuem no abstrato. Eu preciso saber, eu estou lá fazendo a cirurgia, mas eu preciso que alguém esteja estudando a minha cirurgia. Não posso ser só cirurgião. Eu tenho que ter pesquisador para continuar essa parte de cirurgia. Porque o que adianta? No meio da cirurgia eu descubro uma veia que dá para fazer um procedimento diferente, só que eu estou no meio da cirurgia, eu não consigo parar e anotar. Então eu tenho essa sociedade para fazer
essas anotações, essas evidências durante a cirurgia e botar em prática posterior, tá? E aí, em 48 também a gente tem a primeira bolsa de pesquisa, que é ali, essa primeira bolsa surge o primeiro prêmio Nobel da parte cardíaca, que vai encontrar a musculatura cardíaca, os achados dentro da musculatura cardíaca, tá? E mais pra frente, em 56, a gente tem o DEA, que é o desfibrilador externo automático. A gente fala assim, ok, a gente já sabia das PAS, né? Como colocar, o que fazer, mas o que a gente pode, quantos joules, quanto de carga elétrica eu posso colocar no coração? Eu posso colocar 1000? 1000 o corpo vai aguentar? Então aí eles começam a fazer os estudos e aí surge a ideia do DEA. O que eu posso fazer com o coração? Eu posso dar um choque e ele voltar. Ou eu dou um choque mínimo e não tem reação nenhuma. Então eles descobrem o DEA e isso vira um achado magnífico, porque antes só se sabia que é uma caixa de Pandora. O que eu faço? Eu tenho só que abrir e massagear? Não, eu tenho coisas externas que eu consigo ressuscitar esse coração de forma mais prática. Em 57, logo depois da criação do DEA, eu tenho um marca-passo implantado. Ok, eu tenho o DEA que vai fazer esse choque externo, mas será que eu não posso colocar internamente um DEA? E aí surge a ideia do marca-passo, de dar choques internos para que ele regule a frequência cardíaca aí de forma automática. Não precisa ficar toda hora chocando o paciente, até porque isso dói. E dói bastante. Se você perguntar para uma pessoa que já teve que fazer uma desfibrilação por conta de arritmia, batimento muito alto, e aí a gente só consegue controlar com a desfibrilação, eles vão falar para vocês que dói. Ah, mas não é feita anestesia, não é feito nada para minimizar? Só que é a mesma coisa se você perguntar para uma pessoa que parou e voltou. Ela vai sentir uma dor nessa região torácica muito grande. E é uma dor que às vezes eles falam assim, eu não consigo nem explicar, de você encostar, o pelinho que arrepiou dói. Então aí eles começam a ver que de forma interna a gente também consegue ter esse desfibrilador. Em 60 a gente passa a ter as primeiras cirurgias de marca-passo, mas por que esse tempo de um para outro? Por que isso demorou tanto? Porque eu preciso aprimorar, não adianta eu descobrir e colocar qualquer coisa lá no coração e aí vem um paciente morre, mas ele morre porque eu coloquei de uma forma errada. Estudos geram essas alterações e aí em 60 a gente tem o primeiro marca-passo e também a primeira troca de válvula cardíaca. Uma coisa que era um mistério, mas ok, ele tem essa arritmia, mas o que está causando? Será que é por conta de uma válvula ou é só porque ele não está mais no compasso? Então aí eles viram num determinado paciente que a substituição de válvula cardíaca ia ajudar ele no futuro. E em 61, mais ou menos aí quase 10 anos de diferença do DEA, se começam os estudos da RCP. Antes disso eu não tenho RCP? Eu tenho, mas não tenho RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Quando a gente para e aí a gente sobe em cima lá da pessoa e começa a fazer massagem cardíaca. É aquilo que eu falei, eu tenho isso antes, mas antes se partia muito do primórdio de que eu tenho que abrir o externo, o peito e fazer essa massagem manual. Então viram que não tem essa necessidade, eu não preciso submeter o paciente a essa exposição toda. E eu consigo fazer essa ressuscitação de forma externa, apenas sem abrir a caixa torácica. Então aqui é onde a gente começa os primeiros estudos. Então de 61 para cá, a gente só vai tendo atualização. Se eu massagear em cima do estômago, eu vou ter a mesma eficácia se eu massagear no meio do tórax. Se eu massagear embaixo, que normalmente quando a gente vai ver, o pessoal fala que a base, o estudo fala que a base do coração está do lado esquerdo. Será que se eu massagear em cima da costela vai ter a mesma eficiência do
que no meio do externo. Então, os estudos partem daí, de 61. E o porquê que o Brasil, aqui eu falo de forma de Brasil porque a gente está no Brasil, mas de forma mundial, por que a gente segue a Associação Americana? Porque ela ficou muito conceituada desde lá do final para deixar tudo igual. Se eu estou no Brasil, se eu estou na Ásia, se eu estou nos Estados Unidos, eu vou conseguir falar da mesma coisa. Todo mundo vai falar da mesma regra de ressuscitação, todo mundo vai partir dos mesmos estudos. E nem, por exemplo, atualmente a gente viu que teve a alteração da pressão, né, do famoso 13 por 8, 130 por 80 para 12. Ah, mas por que teve isso? Tudo se modifica. Lógico, se a gente perguntar para os nossos pais, eu passei a ser cardíaco lá na frente, passei a tomar remédio lá na frente. Mas hoje a gente tem os indícios de doenças mentais acarretadas pela essa correria do dia a dia. Eu tenho um hábito alimentar muito diferente. Lógico que lá atrás a maioria dos nossos conhecidos, familiares e as pessoas no geral, eles fumavam. Então, por decorrência disso, ao longo dos anos foram vistos que vai ter mais gente com câncer. Então, essas atualizações sempre vai partir do que a associação fala. Ah, mas por que só deles? A gente tem a europeia também. Mas a europeia, ela não conseguiu fidelizar com todos os países os conceitos. E era muito difícil de entender. A gente não conseguia falar a mesma coisa. Quando a gente vai analisar, quando a gente está em hospital, eu tenho aparelhos americanos, mundial, e eu tenho aparelho europeu. O aparelho europeu, o padrão de cor é diferente. Então eles viram que nesse conceito, para poder normalizar e deixar todo mundo igual, era muito difícil. E a americana traduziu isso muito mais fácil, todo mundo falando a mesma língua. Até porque, se a gente for ver, os nossos maiores idealizadores, da onde sai dos americanos. Então fica mais fácil, já que a gente já tem muita influência americana, todo mundo viu que ficava mais fácil da gente centralizar lá nos Estados Unidos. Bom, gente, então antes de eu começar, eu queria saber se alguém aqui já presenciou, já participou de alguma compressão cardíaca, já precisou fazer em algum paciente. Foi fácil? Foi fácil fazer? Quando a gente está preparado para essa ação, parece que tudo fica simples. A nossa cabeça ela tem uma ordem para fazer cada passo, o passo a passo dela. Então, quando a gente fala de conduta emergencial, o primeiro passo, que é o primeiro elo, é identificar a segurança. Quando a gente fala de segurança, é por quê? Aconteceu já de o paciente parar no meio da rua atravessando. Você vai começar a comprimir no meio da rua? Então, assim, a segurança do local que ele está. A identificação do paciente, que é o segundo passo. O paciente, a gente vê, se ele tiver alguma possibilidade de nome, no caso do paciente aqui, nós sabemos o nome, sabemos o sexo, a idade, diferente do paciente ou um transeunte que a gente fala na rua. O paciente está passando na rua, você viu que ele parou, você sabe tomar esse conduto, então você toma a frente. A identificação seria dessa parte. Se você sabe que é o seu João, então você direciona. Comunicação, que é o terceiro passo, eu vou explicar melhor, mas é a comunicação entre os profissionais ou as pessoas que estão naquele socorro. Ação imediata é porque tempo é vida. Quando a gente fala de parada, todos os cursos, BLS, CLS, todos eles citam a mesma coisa, que tempo é vida. E observação seria o paciente após a PCR, mas isso tudo eu vou explicar passo a passo. Vou fazer só um adendo. Quem pega metrô? Já para metade da população, né? Vamos lá. Vocês já presenciaram alguém passando logo dentro do metrô? A ação não é rápida, sempre chega um segurança do metrô muito rápido. Então, só para poder fixar essa parte, porque isso aqui é o nosso dia a dia. Hoje eu tô aqui falando para vocês, mas daqui 5 segundos eu posso parar. E aí eu quero saber se vocês vão saber o que fazer, porque a gente fica desesperado. Eu trabalho no UTI e eu também fico desesperada quando meu paciente para. Até porque eu tenho familiar dentro do leito, tempo é vida, como a Agatha falou, e eu preciso correr. Então, segurança, é o famoso segurança do local. Gente, é lógico que eu estou no meio da avenida, o farol abriu, eu vou parar? Se não tiver o que fazer, você vai parar.
Você vai parar, as pessoas vão te ajudar também. Porque todo mundo fica curioso. Então cria uma rodinha. É que nem acidente de carro. Carro versus moto. Todo motoqueiro não para? Eles não vão parar o motorista? É a mesma coisa. Então, essa segurança que a gente fala é preparar o local. Ok, eu estou no meio de uma avenida movimentada, não tenho o que fazer, e está passando uma fila. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa está no chão. Vamos parar? Para. A gente preza pela segurança. Porque eu não posso arrastar. Imagina eu arrastando a pessoa no meio do asfalto quente. Não dá, é ali que ela está. Então, ok, vamos fazer uma segurança. Vamos fazer um círculo e preparar aquele local. Identificação. Quando eu sei, é ótimo. Ô, João, se ele não respondeu, ok, a gente vai dar o prosseguimento. E quando eu não sei? Pessoa, alguém, ou você força a pessoa, você sacode a pessoa, para você saber. Ela vai te responder. Ou moça, ela vai te responder. Se não responder, a gente vai ver agora as condutas, tá? Comunicação. Tem eu, a Agatha e o resto das pessoas passando. Ok, eu já vi que a pessoa parou. A Agatha fala, Agatha, pelo amor de Deus, liga aí pro SAMU, liga pra polícia, liga pra alguém que for, que a gente vai fazer. Eu preciso mandar alguém, é literalmente mandar. Não é pedir, porque às vezes as pessoas não querem fazer. Então eu peço, liga pra mim, eu preciso que você ligue, eu preciso dessa ação rápida. Então alguém vai ligar pra você e você vai dar atendimento ali na pessoa. Ação imediata, é isso, é eu saber que eu tenho que acionar alguém para poder ligar, para eu conseguir dar assistência para esse paciente, tá? E a observação é o desfecho, porque essa pessoa ela pode só ter desmaiado, ela pode ter parado, ela pode ter tido hipoglicemia e você nem sabe, ela tá lá só vegetando no chão, como às vezes a gente vê, a gente fala, e eu preciso saber o desfecho. Nós, profissionais da área da saúde, assim como vocês também, mas mais acredito que a parte médica aí, de enfermagem, a gente acaba falando assim, mas você é médico, você vai embora? É aí que está o consenso. Se você prestou atendimento, o SAMU chegou, você vai fazer mais alguma coisa? Você tem que fazer mais alguma coisa? Porque eu não preciso me identificar, não fico andando com uma plaquinha escrito, sou médico, ou sou enfermeira, sou dentista. Não. Até porque quando você se identifica, às vezes as pessoas falam assim, não, agora você vai até o hospital, você que viu tudo, você que explica. Não, o problema é seu. E às vezes o problema não é seu. Você só prestou ali o primeiro cuidado. Então, essa parte da observação é de saber o desfecho. Eu posso ir embora sem peso na consciência? Gente, eu presenciei uma parada. Aí minha mãe, não, Bruna, vai, você é enfermeira. Eu falei, mãe, não me ferra, né? 7 da manhã, você quer que eu fique até às 11 da manhã lá no hospital? Porque às vezes a gente tem que acompanhar, porque você é da área. E aí eles precisam, não, você que vai até o hospital, você tem que falar com o médico o que está acontecendo. Então, assim, não se identificar é não trazer problema para você, mas também eu não posso omitir socorro. Então, essas são as diferenças que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, quando a gente fala de RCP de acordo com a RAC, que é a American Heart Association, que é a Associação de Cardiologia Americana, a gente volta naqueles elos que a gente já citou. Então, observar a cena, se tem segurança. Aqui, chamar ajuda, compressão, desfibrilação. Aqui já é o paciente após o atendimento e ele recuperado. A gente vai falar o passo a passo, fica mais fácil de entender esses elos. Mas tudo isso é para manter a circulação, a oxigênio, a cardíaca. Então, gente, eu estou atendendo um paciente. Do nada, esse paciente para de se comunicar comigo. Eu percebo que ele ficou quieto. Então, eu chego em algum ambiente e o paciente já está caído ou desmaiado. Só do paciente estar caído ou desmaiado, você já tem que chamar a ajuda de alguém. Por mais que você seja um profissional, um enfermeiro, um médico, você não consegue agir sozinho. Então, você identificou que o paciente está desmaiado em via pública, pode ser qualquer coisa. Eu já chamo ajuda. Como que eu identifico que ele está em parada cardiorrespiratória? Parada é o mundo. Quando vocês começarem, se vocês quiserem se aprofundar melhor no assunto, vocês vão perceber que tem os ritmos, tem os 5Ts e 5Hs, que é o porquê ele para. A gente sabe tudo isso, no fundo.
Só que como hoje a gente veio mostrar mais a parte de identificação, então o paciente inconsciente, ele está desmaiado ou desacordado por algum motivo. Como que eu vou chamar esse paciente? Eu tenho que chamar ele de forma vigorosa e tocar, porque eu não conheço, eu nunca sei se ele é um deficiente auditivo, por exemplo. Então eu já identifiquei que ele está inconsciente, eu vou chamar moça, moça, ou se eu sei o nome, vigorosamente pelo nome e batendo no ombro, de uma forma vigorosa mesmo, que é para poder ter a certeza que ele sentiu ou ouviu. Movimentos respiratórios e ausência de pulso. A ausência de pulso no paciente adulto, ele é verificado na carótida. Então, aqui onde a gente tem o pomo de Adão, que seria essa partezinha do meio, a gente consegue sentir. Nem no esternocleidomastoide, que é o nosso músculo, no meio. A gente observa o sulco da nossa carótida. Então, a gente consegue sentir a pulsação. É a melhor, a mais acessível para via pública, por exemplo. A gente já começa a contar para ver se a gente sente pulso. O paciente não tem pulso. Enquanto eu confiro o pulso do paciente, exatamente na carótida onde eu falei para vocês, eu já observo se ele tem um movimento respiratório. Onde eu consigo ver? Eu consigo perceber a respiração dele, ou pelo abdômen, a gente consegue ver aquela movimentação. Ele não tem nenhum dos dois. Eu consigo avaliar esses dois não menos que 5 e não mais do que 10 segundos. Em 10 segundos eu faço isso. Por que a gente fala que não menos que 5? Porque a gente pode estar lidando com um paciente com bradicardia severa. Por exemplo, um paciente que interna na minha UTI hoje que é cardíaca, ele chega a fazer 23 de frequência, que no adulto normal é 60 a 100. Às vezes ele tem um bloqueio atrioventricular severo, então a gente não pode entrar nesse mérito de fazer menos de 5. Então em 10 segundos eu observo os dois, tanto a ausência de pulso quanto a ausência de movimento respiratório. Eu já chamei, eu já observei, não tem pulso, ele não tem movimento respiratório, então aí chega a próxima parte. Todo mundo consegue identificar a carótida? Entre o pomo de Adão. Eu posso identificar dos dois lados? Eu posso identificar pulso também? Pode. Porém, se ele realmente estiver, você não vai sentir. Só que aí eu já falo, não, ele parou. E às vezes ele não parou. Ele só diminuiu realmente a frequência dele. Está muito baixo e você não consegue pegar aqui. Então, principalmente o paciente que faz muito exercício, é atleta, eles têm uma frequência cardíaca mais baixa. Então, por isso que a gente sempre toma a carótida como principal para a gente identificar. Atleta, gente, se ele faz 35, 40 e tá tudo bem, ele tá conversando com você. Então, esses sempre são os pontos que a gente tem que ver. Por exemplo, vocês estão atendendo um paciente de vocês na cadeira e vocês sabem que ele é atleta. Só que aí por um segundo você fala, mas será que ele está respirando? E você não consegue ver, né, a presença ali de respiração nem nada. Só que quando você vai sentir a carótida, ele tá lá acordado, tudo. Mas por que ele faz isso? A fisiologia do corpo dele se modificou para adaptar na corrida, na natação. Então a gente sempre tem que ficar de olho nisso. Nunca só o pulso e também nunca só a carótida. É o conjunto como um todo para a gente identificar que ele parou. E aí, gente, eu identifiquei que meu paciente está parado. Eu chamei vigorosamente, ele está inconsciente, ele não tem pulso. Para quem que eu ligo? Vocês sabem hoje de imediato o número do SAMU? Não. 192. Já aconteceu comigo, antes de eu ser da área da saúde, eu não lembrar se é 192, 193 ou 190. Hoje em dia, mundialmente, a gente tem o número 911. Isso é aquele que pega o mundo. No México vai ser assim, nos Estados Unidos vai ser assim. E hoje em dia, no Brasil, se vocês digitarem no celular de vocês, 911, vai dar ligações de emergência, vai atender o primeiro. Então, seja a polícia militar ou o bombeiro, aqui, quando a gente fala de Brasil, eles se comunicam entre si. É o único rádio. Então, a gente pode ligar dessa forma também. Mas, como vocês já me falaram, vocês estão afiados, então a gente liga primeiramente para o SAMU. Eu sou boa fazendo parada, mas no touch. Então, SAMU 192. Na sequência, nós temos os bombeiros. Os bombeiros também prestam esse atendimento, eles têm todo o preparo. E a polícia militar, que também pode estar entrando com essa ação, eles também são treinados, eles têm esse curso preparatório. Inclusive, se eles tiverem alguma ambulância próxima, eles mesmos já direcionam. Se você ligar para a polícia militar hoje e precisar do serviço do SAMU, eles mesmos fazem essa comunicação.
Posicionamento do paciente durante a RCP. Então, lembrando, se o paciente caiu na rua, ele está no chão. Se o paciente está na cadeira de vocês, no consultório de vocês, com vocês sozinhos, o que eu faço? Eu puxo ele para o chão. O ideal é ele para o chão por conta da rigidez do chão, para poder facilitar as compressões para que elas sejam feitas de forma eficiente. Porém, tem estudos da parte odontológica de vocês, essa parte eu anotei, gente, porque a odontologia está na área de vocês, que fala que situação de parada cardiorrespiratória dentro do consultório odontológico, a prioridade continua sendo o início rápido e imediato das compressões. Então, vamos supor que seu consultório seja pequeno. Você tem assim, só uma sala de atendimento e não tem como posicionar o paciente no chão e você na lateral dele. Eu vou fazer aonde? Na cadeira. O que é importante? Tá com líquido na boca, tá com sangue, alguma secreção, aspirar antes. Isso tudo muito rápido, gente. Tem que ter vida. A gente sempre grava essa frase. A gente vai supinar o paciente na cadeira mesmo, deixar ele o máximo da posição supina que der. E fala do estudo que é a cadeira de vocês, que eu nem sabia que tinha esse nome, eu tive que estudar para poder estar vendo. Tem vários estudos que falam que essa mobilização pode ter um risco por não haver espaço ou equipe suficiente. A gente pode pegar um paciente muito maior do que a gente e não conseguir trazê-lo para o chão. Então, para evitar esses riscos e priorizar o tempo novamente, a gente inicia a compressão na cadeira. Esse banquinho eu posso posicionar ele tanto no meio quanto na posição dos ombros. E eu tenho depois, se vocês quiserem, as referências para vocês poderem estar vendo, mas fala que tem a mesma profundidade tática comparada com as feitas no chão. No caso do planchamento do hospital. Então, quando a gente fala do paciente, em posicionamento do paciente durante a PCR, nós vamos ter a aula prática lá embaixo, mas vamos supor que ele está no chão. Eu vou sempre me lateralizar na lateral dele, conforme está mostrando ali. Ombros na linha das mãos. Vou manter os cotovelos retos, porque ele não pode se hiperestender, não pode ter esse movimento de flexão, ele tem que estar estendido. Então, a palma da minha mão entrelaça esse dedo, sempre a mão dominante vai embaixo. E é só o calcanhar da mão que a gente utiliza. No caso de crianças, uma mão só. Ao invés de utilizar as duas entrelaçadas, eu vou utilizar apenas uma mão. E no caso de bebês, que a gente não colocou a foto aqui, mas a gente faz com as polpas digitais dos dedos. Então, aqui a gente fala um pouco do posicionamento para continuar. A aula do NIS vai ser bem legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar do NIS lá embaixo. O boneco ele é bem realístico, então ele faz um estralinho se a massagem está efetiva. Então, tudo isso vocês vão poder sentir na prática, na pele. Então, como iniciar o PCR? A gente posiciona a mão no centro da onde? A parte inferior do osso externo, o calcanhar da minha mão. Então, a gente posicionou, não pode flexionar o cotovelo para fazer esse movimento. Nunca o movimento do braço. Isso meu videozinho passou. Pra cá mesmo. Essa tela é bonita. Dá? Então aqui, ó, ele está mostrando para vocês a manobra. O nosso bonequinho lá embaixo ele é exatamente assim. Nosso osso externo, parte inferior dela, é exatamente um pouquinho aqui na ápice. Posicionei, entrelacei os dedos, vou iniciar a compressão. Compressão em quanto? De 100 a 120 por minuto. Gente, pega aí a música de vocês. Sabe onde a gente fala de dor na boca do estômago? Acha a boca do estômago. Aqui as costelas também até encontrando isso aqui. Subindo um pouquinho aí a parte da boca do estômago, é onde começa o externo. Aí a gente vai falar assim, mas eu vou massagear bem nessa região, como que eu vou saber? Não, o famoso meio do tórax, meio do peito. Linha mamelar. Nós mulheres, bem no meio do seio, na linha do mamilo. Nos homens é mais fácil de identificar. Mas se meu paciente é gordinho ou obeso, mesma coisa. Essa área fica mais alta. A barriga vai te... Por exemplo, paciente obeso, que tem aquele abdômen maior, você consegue ver exatamente onde começa o externo, ou melhor, o final do externo. Sobe 2 dedos e a gente vai identificar onde é esse externo, onde eu vou fazer a massagem. Porque se eu fizer exatamente onde é a boca do estômago, eu estou massageando o estômago. E aí eu não estou massageando o coração. Aí a gente volta lá para as compressões de 100 a 120 por minuto. Posso contar? 1, 2, 3, 4? Posso, mas é muito rápido. Vai passar de 120 com certeza. E depende também da contagem da pessoa. Então hoje em dia isso caiu. Tinha muita gente que usava, antigamente eu era uma no hospital, 1001, 1002, 1003. Só que tem muito isso de eu conto de um jeito, o colega conta de outro. Tem a música, tem a live, tem Baby Shark.
Baby Shark. Você vai tocando no compasso da música. Mas o que a gente tem que lembrar sempre de priorizar de 100 a 120 no minuto e aproximadamente, não, exatamente de 5 a 6 centímetros para essa massagem ser efetiva. O que a gente tem que lembrar? Que a gente está fazendo com as nossas mãos a função do coração de bombear e levar sangue e oxigênio para a função coronária, cardíaca e cerebral. Então a gente está fazendo com a mão mecanicamente essa função. Então de 100 a 120, tanto para adultos quanto para crianças, e tem que sempre observar o retorno. Então assim, eu estou fazendo a compressão, tem que retornar esse tórax. Eu também não posso afundar, só afundar. Afundar, afundar, afundar. Não. Eu afundo fazendo a contagem de 5 a 6, retornando. Vendo esse retorno, porque eu estou fazendo a função do meu coração igual ele faz, perfeitamente. O nosso coração, ele é tudo, assim, ele faz o nosso corpo funcionar do começo ao fim. Bruno, só uma vez aqui. Quando a Bruna fala que ela tem que afundar o tórax de 5 a 6 centímetros, você entende o que é isso? É a força que eu vou exercer do tórax e o quanto que o tórax tem que afundar, né? Porque quando a gente faz a compressão torácica, a gente está fazendo a compressão do osso externo. Atrás do osso externo, nós temos o coração. Quando eu faço essa compressão do osso externo, o coração vai ser comprimido contra a coluna vertebral. Então, o sangue que está no interior do coração, com o meu movimento das mãos, ele vai ser ejetado na circulação. Né? Porque o coração ele funciona como uma bomba, não é isso? Que bombeia o sangue para todo o nosso organismo. Então, como ele parou de funcionar de forma fisiológica, eu vou fazer isso de forma artificial. Né? Então, é a minha compressão que vai fazer com que o sangue seja bombeado no organismo. Claro que na prática, né, a gente não vai pegar uma fita médica para medir, deixa eu ver se o tórax está afundando 5, 6 centímetros. Não. É para a gente ter uma ideia do quanto que esse tórax tem que afundar na hora que eu faço a compressão. Porque se eu fizer uma compressão muito superficial, muito leve, eu não vou conseguir bombear o sangue para o organismo. E esse sangue que a gente vai bombear, precisa chegar principalmente aonde? No cérebro, para não ter lesão neurológica. Ou se houver lesão neurológica, ela seja mínima, né? Isso não vai impactar, né, na sobrevida do paciente posteriormente. Por isso que eu preciso fazer com força. Ao mesmo tempo que eu faço com força, cada vez que eu faço a compressão, o tórax ele precisa voltar para a posição de origem. Porque é quando ele retorna, o coração se enche de sangue novamente, porque volta o sangue do organismo de volta para o coração, vai ser oxigenado nos pulmões, para poder voltar de novo para o organismo. Então, por isso que eu preciso permitir que ele sempre volte à posição de origem. Então, eu faço com força, faço rápido, que tem que ser de 100 a 120 compressões por minuto, como ela falou, e ao mesmo tempo o coração precisa sempre, o tórax precisa voltar à posição de origem, para que seja efetiva a compressão. Tá bom? Recentemente eu tive que fazer esse personal TI e o instrutor virou para mim e falou assim: sabe uma forma de vocês saberem se estão fazendo? Sabe capô de carro? Que a gente, quando a gente abaixa, mulher, eu sou muito bruta, então quando eu abaixo o capô do meu carro, ele quase afunda, né? Então assim, é você afundar, só que o capô ele vai voltar sozinho. Então é essa a diferença, é você saber que você está afundando, mas você não está amassando. Então ele vai voltar sozinho. Ou bola, sabe quando você pega a bola murcha? Ela está no formato redondo, só que você aperta, só que quando você solta, ela volta para o formato normal. Então é exatamente esse que a gente... Mas é duro, eu vou saber, vai, porque ele vai ter essa resistência é a volta. Você tem que ter a força para baixar, mas ele vai ter resistência para voltar. Então nessa resistência é a volta ele vai... Ah, mas eu sou fraca. Eu não faço academia, eu não faço crossfit. Não importa, gente, não é força. A gente fala na enfermagem para vocês também, não é força. Imagina se aplicar excesso de força no maxilar do paciente, tem gente que vai morrer de dor a semana inteira. Aí chega no hospital e fala assim: o dentista acabou com a minha boca. Não, não acabou, ele colocou mais força do que deveria. Então ele colocou força e ele não fez com jeito. Então é mais ou menos isso. No boneco nós conseguimos ouvir o estalinho. E num paciente físico, se vocês um dia tiverem a oportunidade de salvar a vida de alguém que é incrível, você consegue observar esse retorno, como o professor falou, inclusive aqui. A gente consegue observar tanto aqui no tórax quanto até no abdômen. Inclusive se for um senhorzinho vai pedir. Mais fácil ainda. É mais fácil ainda. Tem um videozinho, vamos passar pra ele? Não sei se vai ter som. Foi. Daddy shark, do do do, daddy shark, do do do, daddy
E aí ela coloca isso na sua cabeça. Você fica o resto do dia com Baby Shark na cabeça. E quando o paciente para, você lembra, tá? E você lembra. Você lembra na hora, você pensa, será que eu tô fazendo certinho? Aí você vem, Baby Shark, Eu falo porque eu trabalho no Montanha, a tem gente 6 lembra anos. do Stay Alive. E canta a música. 1001, 1002, 1003. É que depois de um tempo, a destreza, igual vocês. Vocês pegam pra fazer qualquer procedimento na boca, vocês são incríveis. Destreza. A prática faz o mestre. Qual era a trilha sonora do curso passado? Era uma outra música. Não era Stay Alive? Tem várias Qual que é essa? Essa é Baby Shark. Eu não vou saber cantar bonitinho, mas aquela Stay Alive. Aquela Stay Alive. E, gente, tem Beyoncé agora. Eu não consegui achar, mas tem Beyoncé, tem Rihanna, eu já vi Rihanna no curso, tem Rihanna. Então, assim, são músicas, é que nem, por exemplo, We Are The Champions do Queen. São músicas que marcam, mas o compasso dela dá exatamente de 100 a 120. E a gente acaba trazendo isso para descontrair, porque na hora da parada, a adrenalina tá no alto e você não sabe o que fazer. Aí você faz assim, aí você fica em cima do paciente. Mas, gente, não tem como. Se você põe essa música na cabeça, sai certinho. Ah, mas eu posso cantar? Vai ser engraçado, mas você pode cantar, aí vai de você. Importante, enquanto eu faço a massagem no paciente, eu canto alto. Pode ser o Baby Shark? Pode, mas se você já tiver uma habilidade de saber quando você está contando, 1, 2, 3, eu vou explicar o porquê mais pra frente. Mas é importante sempre fazer, nem que seja uma musiquinha, alto. Então aqui a gente vai trazer um pouco do DEA, que é o desfibrilador externo automático. Hoje em dia em shopping, show, todos os lugares públicos que tem aquela dependência. Um minutinho, me perdoa. Quem agendou o paciente Gustavo Geane? Está lá embaixo aguardando atendimento. 7-1. Tem o nome da dupla? Tem o nome? Que é o nosso desfibrilador externo automático. Hoje em dia ele tem em todos os shopping centers, show, todo local que tenha grandes públicos, metrô. Inclusive no consultório hoje em dia vende os kits. Eu não sei se é obrigatório, acredito que não. Mas é importante ter, porque o DEA ele faz o serviço todo sozinho. Nas escolinhas, inclusive, eles orientam, ensinam. E assim, às vezes uma criancinha de 5 anos chega com o pai falando que sabe utilizar o DEA. Por quê? Porque o DEA ele foi feito para fazer o serviço dele, identificar o ritmo, chocar se necessário. E ele é totalmente autoinstrutivo. Então, a partir do momento que você posicionou as pás no local correto, que é a única obrigação que a gente tem, ele vai identificar o ritmo, ele vai chocar se necessário e ele vai comunicar-se com você. Então, ele fala choque necessário, choque administrado. Nós teremos, né, professor, lá embaixo, nós teremos a oportunidade de ter um DEA para a gente poder estar vendo. Aqui, inclusive, trouxeram um jogador lá de 2004 que foi atendido no gramado. Não sei se vocês lembram desse ocorrido, acredito que não, porque a maioria também é novo. Mas quem lembra, esse jogador, ele tinha um problema cardíaco, só que aí não tinha essa profundidade, ele não sabia o que era e tudo mais, e aquele 1% que ele tinha de parar e morrer aconteceu. Então, de 2005 para cá, isso se tornou lei, porque a ambulância que estava no local não estava preparada, vamos dizer que era uma ambulância básica, que a gente fala só com um atendimento sem parada, e ele não tinha, ou até era avançada, mas não tinha ideia. Então, teve que acontecer uma morte de comoção nacional para que isso se tornasse lei. Um pouco mais para frente, a gente teve uma criança, eu não lembro, a lei é o nome dessa criança, mas eu não me recordo agora. É ele o nome dela. Fez o boneco por conta dela. Não, Brasil. A brasileira era um menino, se eu não me engano, que ele engasgou. E hoje você pode ver que nas escolas, não são todas, obviamente, mas por lei, todas têm que ter. Tem que ser dado o curso de BLS que vocês estão tendo hoje. Por quê? Porque a professora precisa saber identificar se ele engasgou, se ele parou, o que aconteceu, que nem aqui, que a professora trouxe pra gente, que o
bebezinho, a criança convulsionou. Eu preciso identificar se o que é aquilo, se é uma convulsão. Ah, mas é uma convulsão pelo quê? Temperatura, engasgo. Então hoje tem que ser dado esse curso de BLS. Recentemente eu dei esse curso a nível técnico só para os professores, para elas saberem identificar. E no dia uma criança colocou um Lego na boca, eu falei, não gente, eu não quero fazer isso, porque a minha prática é adulto, não é criança. E quando você pega a criança, dá mais medo ainda. Então hoje, por lei, a gente tem, as escolas têm que ter o curso básico, e por lei também, esses grandes jogos, tanto jogo, show, tem que ter o DEA. Aí mais recente agora no show da Taylor Swift, agora é obrigatório a distribuição de água. Naquele caso, a menina ela poderia ter parado lá dentro, apesar de ter falecido e tudo mais, ter todo aquele quadro, a identificação poderia ter sido muito mais rápida. Um calor extremo de Rio de Janeiro, 50 graus, quem já foi no extremo calor do Rio, é insuportável. Nós paulistas não conseguimos, é a mesma coisa quando a gente vai para o Nordeste. Então, assim, tudo tem que acontecer. Tudo acontece para virar uma lei. Assim como lei Neymar, como a lei Jair. Então, assim, a gente sempre tem que focar nesses pontos, porque vai trazer lá na frente para a gente. Sempre traz algum benefício, uma melhoria para a gente identificar a intercorrência. É igual vocês, dentistas, vocês utilizam os materiais. Nós sabemos que quanto melhor o material que nós temos, melhor é o nosso atendimento para o nosso paciente. Então, temos ideias mais atuais. Se a gente participa do curso de BLS, tem vários aprimoramentos que ensina diversas práticas, inclusive dentro desse kit. Aqui, demonstrando como utilizar o DEA. Então, todos os DEAs, a maioria vai vir com um manual de instrução, só que sempre do lado direito, abaixo da clavícula, a primeira clave, e do lado esquerdo, exatamente como está posicionado aqui na ápice, nós posicionamos as pás. Depois que eu posicionei ela automaticamente vai identificar o ritmo. Por que identificar o ritmo? Isso entra no suporte mais avançado de vida, mas eu vou trazer rapidamente para vocês. Temos 4 ritmos de parada. 2 deles utilizam choque e 2 não. Então o DEA mesmo identifica, e se ele identificar que é uma TB, uma taquicardia, uma fibrilação, por exemplo, é necessário choque para o tratamento, ele mesmo já vai falar, administrar choque administrado. Nessa hora a gente afasta, ele mesmo vai auto-instruindo. A única obrigação que nós temos com o DEA é conectar as pás corretamente e conectar no aparelho. Ele, inclusive, se for um modelo mais atual, fala se a sua massagem está efetiva ou não, o que é muito bom, porque se você estiver fazendo muito fraco, você começa a melhorar a profundidade, o tempo, a contagem. Então aqui a gente tem a desfibriladora externa automática, nós vamos ter essa aula no início para poder aprimorar um pouco mais sobre ela. Pessoal, vamos falar do DEA. O desfibrilador externo automático ele é muito intuitivo, como a Bruna falou. Ele só tem 2 botões. Né? Quando você aperta o botão de ligar, ele já vai começar a falar para você o que você tem que fazer. Por isso que é um equipamento que pode ser utilizado por qualquer pessoa, não precisa ser da área da saúde. Né? A gente pode ser utilizado por pessoas leigas. Porque a partir do momento que você ligou, né, apertou o botão ligar, ele fala: retire as pás da embalagem e posicione no tórax do paciente. Quem são as pás? Esses adesivos aqui, ó, tá vendo? Esses adesivos são chamados de pás. E no próprio adesivo, é que a mão está aqui em cima. No próprio adesivo, né, se você olhar, já tem um desenho mostrando qual é o local que você tem que colocar cada um dessas pás, né, que é na região abaixo da clavícula direita, ou acima da região mamária direita, e a outra abaixo da região mamária esquerda, ou seja, região física mamária esquerda. Quando você posiciona as pás, ele pede para você não ter contato com uma vítima nesse momento, porque ele precisa analisar qual é o ritmo cardíaco que essa vítima está apresentando. Né? Ou seja, ele vai falar, identificando o ritmo. Por que ele está fazendo? Ele está analisando o que a Bruna falou. Porque durante a parada cardiorrespiratória, essa vítima ela pode apresentar um dos 4 ritmos que caracteriza a parada cardiorrespiratória. E aí, como ela falou, tem 2 ritmos que são chocáveis, que precisa aplicar o choque, e 2 que não precisa, que a gente vai fazer compressão, ventilação antes e depois, né? Ou se vai fazer droga, que vai ser mais um avançado, né? Que é a adrenalina que a gente administra posteriormente. Então ele vai falar isso pra gente. Então, se ele identificou neste momento que o ritmo que a vítima apresentou é um ritmo que precisa aplicar o choque, ele mesmo vai falar pra gente, ele verbaliza isso pra gente, né? Ele vai falar, o ritmo é chocável, né? Ele pede pra gente se afastar do paciente e acionar o choque, que é um outro botão que tem no aparelho, esse é um outro botão.
ou de ligar, e o outro que eu vou apertar quando ele pedir para acionar o choque. E ele pede para a gente se afastar, por quê? Quando o aparelho for disparar o choque, se eu estiver em contato com a vítima, eu recebo o choque junto com a vítima. Só que eu estou em parada cardíaca? Não, só que isso pode interferir no meu funcionamento do meu coração, ou seja, no ritmo cardíaco do meu coração. E eu ali apresentar uma arritmia. Que ao invés de eu ter uma vítima, agora eu tenho duas, né? Tenho o profissional e o paciente. Por isso que eu não posso ficar em contato com a vítima. E aí depois que ele aplica o choque, ele faz isso tudo sozinho, ele fala que você pode retomar as compressões novamente, tá bom? Então é isso que eu vou explicar para vocês lá na prática, né? Como que liga, como que faz todo o processo, tá? Mas ele é muito tranquilo para a gente manusear. Vocês sabem a média do valor desse aparelho? Esse aparelho ele está entre 300 e 550 reais, os mais baratos, e tem os bem mais caros, que é americano, tem da Philips, tem diversas marcas. Depende da marca e da tecnologia. Mas assim, todos eles são autodestrutivos e todos eles têm basicamente o mesmo funcionamento, clavícula direita, linha inferior esquerda. É padrão, que é para gerar confusão, né? O modelo é esse, como que eu uso, o modelo é aqui, a marca é aquela, não, é pra mim. E o legal é que quanto mais vocês se aprofundarem no assunto, mais vocês observam que, assim, por exemplo, se ele chocou, é o cardiofibrilação. Então, o que está acontecendo com esse coração? Ele está batendo, mas ele está batendo descompassado. Diferente dos outros dois ritmos, que não, o coração simplesmente cessou. Então, aqui a gente fala da bolsa válvula máscara ou a pocket mask. Volta só um para mim, só para mostrar. Esse de 8 mil é mais ou menos assim. Ele vem passo a passo certinho e o choque, quando precisa, no início daquele identifica, ou é o coração ou é uma bola vermelha. Então é padronizado. Mas eu tenho de 400, na minha amiga tem de 8 mil. Eu tenho que ter uma diferença. Uma ou outra sempre tem, mas onde é choque, ou é vermelho ou é coração, e sempre vai ter a identificação onde você vai marcar a pá. É que aqui, é o que a Gata falou, aqui ele mostra para você a efetividade da sua compressão. Mas aplique mais força, ou está muito devagar. Ele vai falando. Então, passando para frente, nós falamos da bolsa válvula máscara. Quando a gente fala de BLS, que é o suporte básico de vida, a gente prioriza compressões de alta eficácia. Então, assim, eu estou sozinha, eu chamei ajuda, mas ainda não chegou, eu vou comprimir. Se eu tenho habilidade, se eu tiver esse curso hoje, tenho disponível ou a bolsa válvula máscara, que é o nosso AMBU, ou a pocket mask, que eu sei usar, eu posso utilizar dele. Ele é bom porque ele vai trazer a frequência respiratória para o paciente, ao invés de só a compressão torácica. Então, aqui a gente fala do funcionamento, inclusive no suporte avançado, a Pocket Mask é a única máscarazinha que é essa que está no bolso do paciente. Nós teremos ela lá embaixo para ver. A gente vai posicionar ela fazendo um C na linha do nariz, que seria a linha da inalação, né, que fala. E o terceiro, os próximos 3 dedos, eles fazem a extensão do nosso pescoço. Por que extensão? Para poder ventilar melhor. Se eu estou sozinho, de 100 a 120 compressões. Se eu estou com algum colega e eu sei utilizar 30 compressões para 2. Por isso que eu falei que é importante a gente contar alto. 1, 2, 3. Quando chegar no 30, a segunda pessoa já está posicionada na lateral ou no local. Se ela tiver com AMBU, ela vai poder fazer 2 ventilações. Lembrando, ventilação eu fiz uma, observei a expansibilidade e voltou. Se eu tiver com o meu AMBU, no suporte avançado do hospital, nós ligamos ele na rede de oxigênio a 100%. No caso de uma rua via pública, eu tenho AMBU. Ele está a quantos por cento? 21% que é o oxigênio nosso, padrão. Mas de qualquer forma, ele vai fazer essa pressão positiva para poder fazer 2 insuflações a cada 30. E se for a Pocket Mask, hoje em dia a gente aboliu a respiração boca a boca, mas existe essa máscarazinha que ela é de bolso, os bombeiros costumam andar com uma, que é só o suporte, por exemplo, da bolsa válvula máscara, você assopra nela. Ela faz uma barreira entre você e o paciente para que você não tenha que ter o contato do boca a boca. O AMBU é melhor, mas ela é mais fácil, ela é mais barata e ela tem a mesma eficácia. Sabendo utilizar, eles falam no BLS que a gente tem que priorizar a compressão, mas se souber utilizar a via respiratória, melhor ainda, porque no caso de um paciente engasgado, por exemplo, esse retorno respiratório é muito importante. O paciente tem gasgo, teve alguma obstrução por algum motivo. Esse aqui a gente vai ter na prática lá embaixo, vai ser bem legal para explicar para vocês. Então é importante estender o pescoço para que a ventilação ocorra de forma mais efetiva. E só trazendo para vocês a título de curiosidade, eu tenho um paciente de trauma. Eu não posso estender o pescoço por conta da cervical, risco de lesão.
Tem inclusive manobras que deslocam a mandíbula, falando de vocês que são dentistas, é fácil, acho que vocês também depois participam do processo para retornar. Então nós deslocamos a mandíbula, tem um processo certinho, se vocês quiserem no dia do início, os professores permitirem, a gente explica. Ele é utilizado em trauma possível ou comprovado, né, no caso de acidente de carro, algo do tipo. De resto, a gengiva eles têm o pescoço. RZP de alta performance, então só relembrando do começo, fornecer ciclos contínuos de compressões. Se nós soubermos utilizar e tivermos o Ambu Pocket Mask, 2 respirações a cada 30, o DEA, toda a RCP de qualidade que a gente tem. Então, priorizando compressão de alta eficácia, se eu tiver respiração, checando se o paciente voltou durante esse tempo. Geralmente, como eu já pedi lá no começo para algum colega chamar ajuda, já chegou o SAMU nesse tempo, porque eles priorizam esse código, né? Então eles já vão acabar assumindo esse controle. É mais para a gente poder ter esse primeiro atendimento avançado, esse primeiro socorro para o paciente ter uma melhor qualidade de vida, porque tempo é vida, como a gente já falou lá no começo. E depois de 7 minutos do paciente parado, ele já tem tipo, de 15 a 25% de lesão cerebral. Então ele tem risco de ficar sequelado. Aí, falando de cuidado pós-PCR, aí a gente já está falando que o SAMU já chegou, o SAMU já assumiu a sua parada, você sai de cena e o enfermeiro ou o técnico, dependendo do que vier, porque às vezes tem técnico, enfermeiro e médico, ele assume a compressão. E aí, segundo o protocolo, porque quando chega o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, se você identificou correto e realmente ele está parado, vai vir a ambulância avançada, vai vir a ambulância avançada. Você ligou e ele falou assim, não, o paciente está parado, ok, começa as compressões que eu estou identificando a mais próxima. Quando chega, ele já vai ter um médico lá. Então ele já vai ter, se conseguir, ele já vai intubar, se precisar fazer alguma medicação, eles já vão pegar acesso. Então muda o protocolo, a gente sai do BLS e a gente vai para o ACLS, a gente vira avançado. E aí, a nível de hospital, a gente só segue o ACLS, mas no caso de você, está no consultório, identificou, chegou, muda, sai de BLS e vai para ACLS. O desfecho, lógico, óbito, morte, ou vai para UTI, fica aquele processo de recuperação da parada e o desfecho feliz, paciente indo embora para casa depois de um tempo. Ah, quanto tempo dura em média um paciente dentro da UTI ou dentro do hospital depois que identificou? Isso varia. Vai ter paciente que vai ficar 7 dias, vai ter paciente que vai ficar 1 mês, vai depender da complicação que teve essa parada cardiorrespiratória. Mas aí o que você fez? Ele chegou, o SAMU chegou, o que você vai fazer? Você vai dar espaço. Lógico, se você está comprimindo, você continua comprimindo até ele acabar o seu ciclo e ele conseguir entrar. Ah, mas ele não chegou, ele não está se sentindo preparado. Porque, gente, a gente é ser humano como todo mundo. Eu posso ser SAMU, mas eu não estou bem. Eu vou assumir, mas não vai ter eficácia. E aí o próprio condutor ali, a pessoa que vai conversar com você do SAMU, ele vai pedir para você continuar com ele, porque só está ele e o médico. O médico já assumiu a parte de ventilação, só vai ficar ele comprimindo. Ah, mas eu estou cansado, eu estou esse tempo inteiro até você chegar. Sim, gente, é cansativo. A adrenalina que você está sentindo é o que está te mantendo ali. Quando você para, aquela sensação assim de sair a alma do corpo, porque você cansa, e cansa muito. Essa região toda aqui vai ficar dolorida uns 2 dias. Mas aí essa mudança de protocolo a gente vai a nível de hospital. E muito importante, o DEA, quanto mais atual ele for, inclusive tem uns que já identificam que o paciente voltou. Às vezes ele pede para você apenas ventilação. Então se você tem aquele preparo para poder ventilar, ou com a Ambu, ou com a Pocket Mask, no caso do paciente entubado, a Bruna falou, assumiu na ambulância, toda vez tem uma frequência diferente, né? A gente fala aqui de 30 para 2, mas se for avançado, é 1 a cada 6 segundos. E só um desfecho para poder continuar o pós-PCR dela, se vocês tiverem a oportunidade de salvar a vida de alguém, salve. Porque eu já presenciei no trem, entrei nessa PCR, comecei essa PCR, o pessoal da SPT me chegou. E assim, quando você vê, principalmente a família, porque o paciente você já pega ele desacordado, então você não conversa com ele, não cria aquele apego. Mas a família falando, ai, meu pai estava indo trabalhar, ele estava com dor.
você lembra o peso da responsabilidade que é saber salvar a vida de alguém. E não dar as costas para um paciente que você está vendo que ali precisava de você e você podia salvar a vida dele. Agora vamos começar a parte de agravo. Os nossos pacientes começam a apresentar complicação no atendimento de vocês. Acho que está muito em alta a questão de fenol, metanol na bebida e por aí vai. Mas a gente precisa sempre lembrar que todo agravo, toda complicação que esse paciente vier a ter é decorrente de alguma coisa. Que ele saiba e que ele não saiba. Se é um paciente hipertenso, ele já sabe que ele pode ter um aumento da pressão e começar a passar mal. Mas ele é um paciente pré-diabético, não toma medicação e ele começa a passar mal. Ele não vai saber se ele não identificar pela glicemia. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem aqui no ambulatório, que a gente acaba triando e identificando e no dia a dia também, tá? A primeira parte é falar sobre pressão. Todo mundo sabe que pressão é uma força que o sangue exerce numa unidade de vaso, trazendo para a realidade. O coração ele vai fazer a contração e o relaxamento. Quando ele se contrai, ele manda um volume de sangue para o corpo. Esse volume que sai, só a título básico, a gente chama de débito cardíaco. Então, débito cardíaco é o volume que sai do coração. Então, é aquela contração. Quando a gente relaxa, quando esse coração relaxa, vamos dizer que uma parte dessa pressão, ela volta para o coração. Então, é o que fica na parede do vaso, que é a resistência periférica. Então, vamos dizer que o 12/8, o 12 é o meu débito cardíaco. Eu mando 120 de sangue para o corpo, só que o que fica no corpo é o 8, é o 80, que é a resistência periférica. É complexo? É. Mas a título de eu estou atendendo um paciente, eu vou falar 120/80, vai falar, morri, 120 para mim não é compatível. Por isso que a gente transformou esse número em números menores, mais fáceis dele entender. 12/8. Ah, mas para mim, 12/8 agora virou hipertensão. Não é que virou. Em decorrente da análise do paciente, esse 12/8 para ele é alto. Mulheres normalmente têm pressões mais baixas. Agora, se ela faz 12/8 e ela tá nervosa, veio correndo, acabou de ser assaltada, eu posso classificar como um quadro hipertensivo? Eu posso, porque ela faz uma pressão de 9. Então ela está no quadro hipertensivo. Agora, quem é cardíaco? Que é o que a gente traz aqui como emergência cardiológica, emergência de pressão alta. Ele vai ter o 20, o 20/10, o 17, o 18, sim, são valores altos, que podem trazer desfechos ruins. Ah, eu chego no hospital e falo, toma um captopril, vou te dar captopril, você senta lá uns 30 minutos, daqui a pouco a gente vai ver a pressão de novo. Tem gente que não abaixa e fica lá tomando remédio, até, não, vamos te internar porque a gente precisa identificar o porquê que você está com a pressão alta. O que implica para vocês, como dentista? Se a gente fizer um procedimento que traga esse aumento de pressão, eu posso ter um desfecho ruim. Eu posso ter um desfecho que o paciente venha a ter inconsciência na sua mesa, ele venha a fazer uma parada, uma inconsciência. Então, quando a gente traz aqui a nível de hipertensão, eu posso ter gerar uma hemorragia. Ah, mas eu não fiz nenhuma incisão, não tem nada. Mas essa hemorragia, ela pode ser interna. Você não sabe o que está acontecendo dentro do corpo dele. Ele está tão nervoso que estourou uma veia lá e está sangrando lá dentro. E a nível de pressão baixa? Síndrome vasovagal, o famoso desmaio. Ah, mas como que eu identifico a síndrome vasovagal? Ele tem que passar por exames para saber o porquê que ele teve essa síndrome. Às vezes é falta de oxigenação da carótida, de uma veia que fica na região da nuca. Então, assim, eu preciso entender o porquê que ele teve. Ah, mas ele desmaiou no meu consultório, o que eu faço? Faz todo o procedimento para ele recobrar a consciência, que é aquela elevação de perna,
para ele voltar a circular sangue na parte cerebral e peça para que ele procure assistência médica. Vá até o postinho, vai na UPA, pronto-socorro, para que ele consiga decifrar o que é, tá? Hipotensão postural, ele está sentado na sua mesa e levanta a cruz. Ah, pô, tô tonto. É uma hipotensão postural que a gente fala. Baixa perfusão cerebral, que é o que a gente acabou de falar, ele desmaiou, ele teve uma síndrome vasovagal. O que eu vou fazer? Eu vou deitar, ele já vai estar deitado, a gente já colocou a cadeira deitada. Elevar os membros inferiores, para que esse sangue que está na rede das pernas desça e ele consiga ir acordando aos poucos, tá? As possíveis causas são inúmeras de pressão. Aqui a gente acaba colocando uma novidade, ou não, né? Que é o uso de anestésico local com vaso e sem vaso. Com vaso, por que ela vai gerar uma pressão? Porque ele é vasoconstritor, então eu já estou jogando medicação que vai fazer sumir. Agora, o que eu preciso para poder estancar? Ok, aí eu preciso identificar, o paciente vai virar para você e falar, estou passando mal. Ah, mas o que o senhor está sentindo? Ah, minha cabeça está doendo demais. Você para o que você está fazendo e afere a PA. Quando você afere, está lá, 20. Ah, mas o que causou? Pode ser o nervosismo? Pode. Mas será que não foi a chilo com vaso que eu usei? Pode também. Você não vai saber. Às vezes, essa questão de chilo com vaso e chilo sem vaso é só usando. É que nem quando a gente fala de reação alérgica. A gente vai falar também, mas eu só vou saber se eu usar algum composto diferente. Látex. Muitas das pessoas só sabem que tem alergia a látex usando. Eu não vou saber na hora. Aqui vale para chilo com vaso e chilo seco. Tá? Aí sim, hipertensão, obesidade, dieta inadequada, tabagismo, emocional. E para a parte de hipotensão, gravidez, desidratação, reação alérgica e choque séptico. No choque séptico é aquele paciente que chegou com pus e a gente não está identificando, não está vermelho, não tem nenhum ponto branquinho ali na mucosa, mas aí quando a gente furou ou apertou, estourou pus e aí a gente vai ver que o quadro já está espalhado pelo corpo, ele tem outro ponto de infecção e gera esse choque séptico. Os principais sintomas de quem tem hipertensão. Ah, eu tô com uma queimação no estômago, não tô legal. Dor de cabeça, dor mandibular. Isso é mais recente. Antes todo mundo falava assim, dor mandibular é diferente, né? Eu também olhei para a minha professora, não, professora, dor mandibular. Eu peguei recentemente lá na UTI um paciente que chegou com dor na mandíbula, só na mandíbula, e ele estava infartando. Então, toda essa parte neural, toda a parte da cabeça, as terminações nervosas são inúmeras. E aí, estudos mais recentes trouxeram essa dor mandibular aí como uma pressão alta e até mesmo um infarto em casos mais extremos. Dor dorsal, dor nas costas, eu só estou sentindo dor nessa região, só que elas irradiam para a boca do estômago. Às vezes o nosso padrão, dor no braço, que já é sugestível de infarto. A parte de hipotensão. Paciente, a gente é idoso, mas assim, ele está muito fora do normal, está muito confuso. Ele sabe quem eu sou, já consulta comigo há muito tempo, mas ele está muito confuso. Está calor lá fora e ele veio andando. E ele começou com confusão mental. Aí você olha pra ele, ele tá branco. Pode ver. Afere a pressão dele e vai pra baixo. É batata. Tá? Náusea, síncope, fadiga. As dores também nas costas e de cervical também pode ser de questão de hipotensão, mas aí varia de paciente para paciente. Tá? Então agora o nosso valor de referência mudou. Hipertensão passou a ser 12/8, mas o que torna emergência é o 18. 18/9, tem gente que faz 18/9, 18/10. Então, o paciente chegou, tô com muita dor de cabeça, tô passando mal, você aferiu a PA e deu 180, você tem duas condutas. O paciente já tomou medicação e eu assumo o risco e faço o procedimento,
ou o paciente não faz uso de medicação, não quer assumir o risco, eu solicito ou o SAMU, eu posso solicitar o SAMU para esse quadro, ou eu confio que ele vai até o pronto-socorro. Só que você confia, eu falo, eu confio nos meus pacientes, mas eles não fazem o que eu falo. Então, ou eu vou junto, eu fecho o consultório e vou junto, mas eu vou perder meu dia. Consequências da vida. Uma pergunta. O paciente tem ansiedade. Quando vem o momento da brasileira, quando ele chega, ele tem espíritos. Então, a histórica está 16, 17, e a diastólica está 7,5, 8. Você tem essa diferença. Isso. Só que aí a gente vai associar ao quadro de ansiedade. Isso, mas aí o histórico dele não tem nada. Não tem nada. A diastólica permanecendo 7,5 não caracteriza uma hipertensão, sim. Caracteriza, só que aquilo, a gente tem pacientes que tem essa discrepância de sistólica e diastólica. Às vezes é padrão do paciente, mas às vezes pode ser desse quadro todo. Eu não estou conseguindo segurar a força que o coração está mandando para o vaso. Então ele está soltando mais. Ele pode não saber, mas ele talvez tenha um problema cardíaco aí associado que faz com que ele perca. Que a gente fala das trocas de válvula, ele não consegue segurar tanta força. Mas aí não quer dizer que sim, eu vou parar o procedimento porque a minha diastólica está muito baixa. Mas eu também posso parar, mas eu também posso ter aquele famoso assim, 17, 15, está muito próximo também. A discrepância e a junção, também muito próximo, são quadros de hipertensão. Aí vai de você. Eu posso parar? Eu posso parar. Mas eu posso continuar, porque ele falou para mim que ele tomou remédio. Mas aí vamos dizer que lá no final do procedimento, você afere de novo a PA e tá a mesma coisa, você correu o risco. E aí eu vivenciei isso com o meu sogro. Ele virou pra mim e falou assim, não, eu vou assumir, eu já tomei. E ele realmente tomou remédio. Só que quando acabou, mediu e estava mais alto. Eu falei, ele é daqui pro hospital. Porque a culpa não vai ser sua. E a culpa também não é do paciente. O medicamento pode não ter feito efeito. Mas assim, eu não quero correr o risco dele infartar. E aí, às vezes, já aconteceu que eu vivo isso recentemente, eu fiz o procedimento, aí ele falou que poderia diminuir, eu tomei a medicação que ele passou, só que não diminuiu e eu infartei. Muita gente vai colocar a culpa no profissional. Então é aqueles, responda você. Liga, pergunta se ele foi mesmo, para saber se vai ter um desfecho legal. Querendo ou não, o BO vai ser sempre você. Vai falar, ele viu, a pressão estava 16, mesmo que a mínima estava boa, ele nunca vai pensar, eu falei para ele, não, ele vai querer colocar porque não sei como vai de você assumir. Eu acho melhor não assumir, porque processos e processos, acaba perdendo a paciência. Eu vou falar um pouquinho da OVASS, né, que é a obstrução de vias aéreas. A obstrução de vias aéreas nada mais é que eu bloqueio parcial total da passagem de ar dos pulmões. E a gente colocou aqui, tem vários, vamos dizer assim, gestos que pode acorrentar um sufocamento. Mas mundialmente a gente conhece hoje uma obstrução pelo ciclo mundial das gargantas. E as complicações, asfixia, broncoaspiração, o laringoespasmo, edema, hipóxia, até chegar ao mais grave, que é a parada cardiorrespiratória. Hoje, mundialmente, a gente conhece a manobra de Heimlich, que também ficou bastante conhecida esses últimos casos que aconteceram nas escolas, por as crianças mesmo a apresentar lá o sufocamento, engasgou, e o coleguinha foi lá e ajudou. Teve um caso também, não sei se vocês chegaram a ver recentemente, de uma criança que estava conversando com o primo e foi beber água, alguma coisa, se engasgou, a mãe se apavorou e o menino do nada veio, foi lá e conseguiu desengasgar. Aí no caso, não sei futuramente que vocês pretendem aprender, mas a gente colocou aqui da criança, tem os bebês, para vocês acho que não é muito interessante no momento, a não ser que hoje abrange bastante, mas tem os recém-nascidos que os hospitais contratam dentistas para tirar alguns dentinhos.
independente de ser criança ou adulto, a gente sempre coloca uma perninha aqui, porque pode acontecer de casos de inconsciência. Então, perninha, pede para abrir a perna e vem aqui, ó, processa o chicoide e faz a manobra para cima. A gente pega como se fosse isso aqui, um gancho e sobe para cima. É uma nutrição mesmo. Ou, inicialmente, a gente pode pedir para ele tossir também, que às vezes acontece, mas é automático no consultório, pode ser por conta de massinha, alguma coisa que caiu, ele vai ficar apavorado, você também, então vamos direto aqui, ó. Aí um caso bastante interessante que eu estava comentando com a professora das gestantes, por conta do barrigão, as pessoas têm muito receio. A manobra continua mesmo, porém, por conta da barriga, a gente vai no processo e mede pelo menos uns 2 dedinhos aqui em cima. Você vai sentir que ele é um pouco mais duro, porém a mesma manobra. Empurra. Você não vai sentir ela entrando lá, mas pelo menos um pouco que for, você já consegue ver ela retornando alguma coisa para fora, ou água, você de repente engasgou. E a barriga com o bebezinho lá dentro não vai ficar comprimida, correndo risco até de repente machucar o bebezinho lá dentro. Falar um pouquinho de glicemia, que é o que mais a gente faz a parte da triagem lá embaixo, é o que mais acontece. A glicemia nada mais é conhecida como açúcar no sangue. Então, assim, a parte da glicemia, o açúcar no sangue que a gente chama, é mais a fonte de energia do nosso corpo. E é liberada pelo, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho certeza que sim, a gente tem um órgão que se chama pâncreas, que produz os hormônios, tanto insulina como o glucagon. A insulina ajuda a baixar a glicose e o glucagon aumenta. E às vezes o glucagon ele incentiva o fígado a soltar um pouquinho mais de glicose no caso da hipoglicemia. As possíveis causas de hipoglicemia no caso de vocês, né? Os pacientes chegam bastante. Eu estou sem tomar café. Aí vou passar no dentista e eu estou vindo de longe, eu não vou ter tempo de escovar os dentes, porque eu já peguei paciente lá embaixo que não quer vir escovar os dentes, então vem de casa sem tomar café. E aí, hiperglicemia. Ou vem, comer um boi antes de vir, porque vou fazer um procedimento, uma cirurgia. Então, esses casos aqui de excesso de ingestão de carboidrato, às vezes tem a famosa diabetes, porém não cuida. Aí os sintomas que a gente conhece pela hiperglicemia, a sede excessiva, a urina em grande quantidade, a fome exagerada, a boca seca, a visão turva, fadiga, náusea e vômitos. A hipoglicemia, sudorese fria, temores, palidez, fome intensa, tontura. Às vezes acontece do paciente chegar até com uma confusão mental, uma dificuldade. Você está falando, mas ele está lá longe, não está nem prestando atenção no que você fala, está mais molinho. E aqui só vale um adendo que você sempre tem que estar de olho se não é uma hipotensão ou se é um quadro de hipoglicemia. Porque os sintomas são todos parecidos, então eles se conversam. Então, o certo que a gente faz é afere a PA e mede a glicemia para poder saber qual dos dois é. Porque às vezes são os dois e às vezes é um só. Tá? Os valores de referência. A gente costuma dizer que a glicemia tem que estar abaixo de 100. Porém, existem os casos, né, que o paciente pode ser diabético, chegar com um pouquinho mais, mas a gente deixa bem em destaque, no caso de vocês, dentista, a glicemia ao acaso, que é aquele de 200 lá. O paciente que veio fazer o procedimento de vocês e ele apresenta 300 e não é diabético, não toma nada, já é um ponto de atenção para saber se ele pode ter alguma complicação durante o procedimento, tá? Aí aqui as intervenções, independente de ser hipo ou hiper, a gente precisa parar o atendimento. Perceber que na hiperglicemia, avaliar os sinais vitais, manter o paciente em posição confortável, os riscos da hiperglicemia, no caso,
assim, de início, o que é importante, na verdade, na prática de vocês é a anamnese, é a coleta de dados, né? Porque é muito importante vocês sempre estar coletando o máximo de dados possível para saber se ele tem alergia a alguma coisa. Porque se tiver alergia, aí o que eu vou fazer, né? Como eu vou proceder? No caso, a reação alérgica, a gente pode observar com algumas... começou a utilizar um produto, utilizar a luva, por exemplo, vai ter uma erupção cutânea, né? As placas no corpo, as placas vermelhas. Coriza, dependendo, às vezes, daquele pozinho da luva, né? O paciente pode inalar. Às vezes a gente não vê, mas fica aquelas partículas. E aí o paciente inala, vai ter a coriza, vai ter os pruridos também. Inchaço, dependendo de alguns pacientes que tem uma reação mais assim, exacerbada, ela vai apresentar já inchaço nos olhos, de preferência aqui na boca, nos olhos. Algumas também vai elevar a temperatura, né? E aí tem, como eu falei, da anafilaxia, que vai ser a resposta exagerada do corpo. Né? Então, como eu já tinha falado, as causas podem ser isso aqui, né? Que é o uso de latex, né? As placas são essas, tipo prurido, coceira. E o que pode, por exemplo, os antibióticos que vocês usam pode dar alergia, os anti-inflamatórios, os materiais odontológicos, né? Os aparelhos. Tem paciente que às vezes é sensível. Se na anamnese o paciente falou assim, olha, eu sou alérgico, investiga mais, procura saber do que ele tem alergia, pergunta assim antecedentes, o que fez ele observar que ele teve essa alergia, para vocês não terem surpresas, às vezes, vocês têm a opção no caso de luva, de trocar, né? Vocês usam muito aquela luva de latex, né? Tem a de nitrílico, a outra luva de... Hoje só lá dentro, muito buco está fazendo agora extração de siso intra-hospitalar. Por dois motivos, normalmente, que eu verifiquei. Uso de latex, porque a grande maioria, o latex é mais acessível, é uma luva um pouco mais barata, e também por reações alérgicas. Essa semana que passou, meu paciente foi arrancar os 4 sisos de uma vez, ele não queria fazer a extração 2 e 2. E aí ele foi para a mesa cirúrgica, não sei o que aconteceu no meio disso tudo, o anestesista foi induzir a sedação desse paciente e ele usou uma medicação chamada Rocurone, que é para você fazer esse bloqueio da respiração e fazer quem vai respirar por ele vai ser só o ventilador. Isso para arrancar o siso. Quando ele induziu, injetou o Rocurone, esse paciente parou. Mas ele parou por conta do Rocurone? Tudo caminha para que sim. Ainda a gente não conseguiu fechar, esse paciente foi estubado ontem comigo, ele saiu do tubo ontem, mas assim, para vocês verem o nível de alergia que ele teve edema de glote, inchaço, a língua inchou, ele tá com a língua enorme ainda, todo o rosto está vermelho, e aí todo mundo, não, ele teve um choque anafilático e aí parou. Exatamente, ele teve um choque anafilático e parou. Ele fez uma respiração, uma crico, que a gente chama na nível hospitalar, ele fez uma crico, e depois disso, só para poder ventilar, conseguiram entubar, porque conseguiram fazer a adrenalina, desinchou e conseguiram entubar. Então, assim, quando a gente fala de reação alérgica, o paciente falou assim, eu não sei se eu tenho alergia a camarão, eu sou uma pessoa dessas. Eu acho que tem algum produto que vocês usam, que eu acho que é tópico, né? É tópico, né? Não é injetável. Isso. Eu tenho alergia só a esse anestésico, mas eu como camarão. É contraditório. Mas quando eu fui fazer o exame, o médico falou assim, Bruna, é impossível você ter alergia a um e não ter alergia a outro. Falei, então vamos tirar a prova dos 9. Põe aí o anestésio e eu vou comer camarão. Põe o anestésio e eu vou comer camarão. Comi o camarão, não deu nada. Comi uma bacia de camarão, não deu nada. Quando ele passou o anestésico, inchou. Então, pode ser, tem gente que tem a concentração do produto, às vezes é maior do que você ingeriu o alimento. A mesma coisa da luva. Eu vou no meu dentista, ele usa luva de látex, não tive nada. Fui fazer uma retirada de pinta, a nível de consultório, na hora que a médica encostou em mim, não tinha nem feito anestesia, eu encolei. E a luva era a mesma. Você usa látex e a minha dermatologista usa látex também. O que aconteceu? A gente está criando muita resistência.
É que nem agora a gente está vendo o uso da unha em gel. Eu usei unha em gel por muito tempo. E recentemente, a nível hospitalar, a gente usa luva de látex e tem luva de nitrilo. Então, acho que por muito uso de luva com pó, eu comecei a deixar essa parte da mão mais sensível. E hoje eu não consigo usar a unha em gel. As mulheres andam tendo aqueles pruridos na lateral e a coceira é infernal. Você não consegue. Você coça com escova, você coça com tudo que dá pra coçar. Você mexe a mão na cândida, no álcool, não passa. Então, hoje está fazendo um estudo para poder identificar o porquê que a gente está tendo essa resistência. Mas é o que eu falo, a gente vive num estado que é muito poluído. A poluição aqui é muito grande. Então, hoje eu tenho reação alérgica ao unha em gel. Mas você, no caso, não tem. Mas você pode adquirir. Porque você não sabe se o material que ela usou está estéril. Se o material que ela usou é o mesmo que ela usou em mim. Se você tem alergia a um composto ou não tem. Então, hoje as coisas estão tudo muito adulteradas. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente nisso. Não virar para o paciente e falar assim, ok, você apresentou reação a látex, agora pro resto da sua vida você não pode usar látex. Vai acontecer um dia, gente, que não vai dar tempo de falar. E na hora que usar, que é a hora da intercorrência, que foi o caso desse meu paciente. Você vai saber se você tem alergia a rocurônio? Rocurônio você só usa em anestesia profunda. Não vai saber. Então, porque assim, a alergia, às vezes, o que a gente entende? Vamos supor, quando começa a alergia, o que vocês precisam fazer? É parar e observar. Porque tem dois tipos, né, da alergia. A alergia leve, que vai ser só esse prurido, essa coceira. Mas aí depois também tem a alergia que é mais grave, que é a anafilaxia, que pode evoluir para um choque anafilático. E aonde que pode ter uma parada cardíaca por causa de uma alergia mesmo, pode ter. Porque assim, a partir do seu momento, que o seu corpo entra em contato com o produto alérgico, ele avisa, não gostei disso, como eu disse. Mas depois, se você insiste naquilo, ele vai responder também à altura. Ele vai começar a falar, não quero isso, e ele vai começar a fazer a resposta exagerada, onde o corpo perde o controle e aonde que vira anafilaxia, que é perigoso, que pode virar aí, tudo leva a RSP. Eu lembro que antigamente, quando eu era mais nova, o médico falava assim, Bruna, você não pode tomar Fanta laranja. Aí eu falei, tá bom, né? Eu, criança, adorava Fanta laranja e passei a tomar Fanta uva. Tem diferença de um para outro? Não tem. É a mesma coisa. O que vai mudar é o corante. Um é laranja, o outro é azul. Mas a substância que eu tinha alergia estava presente no corante laranja. Hoje você vai ter criança com bronquite que não toma. Não toma porque a questão do corante laranja te dá essa alergia, te traz essa bronquite. Ah, mas isso é em geral? Hoje, se você for num pneu e identificar, ele vai pedir para você criar certas resistências para não exacerbar esse problema que você está tendo. Criança é difícil, mas é onde a gente mais tem alergia. Quando ele já é adulto, ele vai falar assim, eu tenho alergia a tal, ele já passou por tudo. Existe gente que tem alergia à adrenalina. Não consegue. Então, um choque anafilático vai ser muito mais difícil eu tirar ele com antialérgico simples, que a gente fala, porque eu não posso usar adrenalina. Porque ele pode empolar mais. E aí, para você tirar, é horrível, porque você tem que usar medicações que você não tem o costume de usar. São medicações mais invasivas para ver se sai desse quadro de alergia. Tem até aquele filme, né, daquele ator do Limite, que ele começa, ele corre lá e ele começa a inchar, e aí ele não percebe depois que ele vai percebendo. Então, assim, a anafilaxia, o que é muito importante dela é o edema de glote, onde você vai perceber no seu paciente, a fala dele vai mudar, a respiração dele vai mudar, ele vai ter aquela fala de meio chiado que começa a fechar, então muda muito a voz. Então, assim, muito importante, para, começa a verificar os sinais para não dar continuidade no procedimento, porque pode evoluir para coisas piores. Bom, mas em resumo, crise asmática não vai sair muito longe da crise alérgica, tá?
gatos dentro do peito, tá lá assim, chiando. Tem que tomar cuidado porque é o que eu falei, crise asmática e crise de alergia, elas andam muito próximas. Uma pode desencadear a outra, tá? As causas são as mesmas, mas às vezes as ações são diferentes. Um paciente asmático, ele anda com a sua bombinha dentro da bolsa. Se ele não andou com a sua bombinha dentro da bolsa é porque ele fala que eu falo que é asmático Nutella. Ele nunca é Nutella, porque você sabe o que tira a crise. A primeira vez que você chega com crise é a bombinha, eles vão te dar uma bombinha de aerolim. E depois da pandemia, muitos estão com essa bombinha de aerolim eterna na bolsa. Meu irmão tem 17 anos, com 15 ele teve a primeira crise alérgica dele. Olhei pra cara dele e falei assim, tenho certeza que você fumou narguilha. Não fumei, eu falei, fumou? Eu tenho certeza, porque é impossível. Meu pai não fuma, minha mãe não fuma, eu não fumo. Você é o único que sai, você fuma narguilha. Aí você pressiona. Aí eu usei narguilha. Pronto, é beber. Lá na frente ele vai colher o que ele tá fazendo. Mas eu vou virar pro meu paciente e falar assim, eu sei que é ruim, mas é gostoso. Eu também já usei, eu virei pra ele, eu também já usei, só que pra minha sorte eu não tive nada. Agora você ficou dependente da bombinha. Então, são coisas que a gente tem que trazer, são coisas que doem. Alguém aqui fuma narguilha? Pelo amor de Deus, gente, eu não quero problema com vocês. Continuem fumando, mas assim, lembra que lá na frente, eu falo pra continuar, sabe por quê? Quando você bebe, beber não é bom? Beber não é bom? É maravilhoso, eu bebo todo dia. Mas assim, é ruim. Eu bebo todo dia, é verdade. Eu bebo todo dia. E falo vindo porque mas assim, por que eu falo? Continue, porque são escolhas de vocês. Eu não posso virar pro meu paciente e falar assim, para de beber porque mata, para de fumar porque mata. É escolha. Eu escolho fazer parte de um tratamento. E esse tratamento requer quebras. Então sempre pense nisso. Eu vou falar para ele continuar, mas ele tem que saber que isso vai piorar. Certo? As intervenções são as mesmas, gente. Nada vai mudar da crise asmática, tá bom? Crise de ansiedade? Crise de ansiedade, só para introduzir, que foi o caso que o senhor perguntou para mim. Crise de ansiedade hoje virou generalizada. Depois da pandemia, todo mundo tem uma crise de ansiedade. Tem vozinho que começa, eu não vou para o hospital, não vou. Por que você não vai para o hospital? Porque todo mundo morre quem entra no hospital. Ele está errado? Não. Eu não sei o que vai acontecer da porta do hospital para dentro. Mas até eu chegar lá, ele já está com pressão alta, diabetes descompensada, está sibilando, já está numa crise asmática. Eu vou fazer o quê? Eu vou tranquilizar. Eu tenho que tranquilizar o meu paciente, porque ele precisa fazer um procedimento. E se eu não tranquilizar, eu não faço procedimento, ele piora e eu posso fazer com que ele venha a óbito. Bom, vou falar um pouquinho de ansiedade e pânico, embora eu tenha também. Ficou bem nítido aqui agora. Mas, vamos lá. O que acontece bastante também? Tem paciente que vem super tranquilo. Chegou ali na porta, ai meu Deus, tá chegando a hora. Aí vai lá, dá uma voltinha, bebe uma água, volta. Aí ele fala, tô bem. Mas quando chega lá pra vocês, aí daqui a pouquinho as meninas mandam mensagem pra gente subir pra ver como que tá a pressão. Infelizmente, é o mal do século. E ansiedade, assim, eu posso te dizer, garantia, que todo mundo tem. Porém, alguns têm mais, vamos dizer assim, mais aflorada por conta, tipo, autocontrole, algumas coisas que podem afetar na sua vida, você passa por várias dificuldades, alguns sabem controlar direitinho, alguns se perdem. Então aqui tem um pouquinho do que a gente vai falar. A diferença da crise de ansiedade com a crise de pânico, a ansiedade ela vem acarretada de gatilhos. Já de pânico não, ela pode aparecer por nada, porém as duas andam lado a lado. A crise de ansiedade, você vai perceber que vem com a crise de gatilho, só que ao mesmo tempo começou a faltar o ar. Você vai sentir lá o seu coração acelerando. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, vou morrer. E é onde que entra a crise de ansiedade, a crise de pânico, desculpa.
adendo vem da alteração nova da pressão. No estudo da depressão, eles trouxeram que a população está fazendo mais uso de ansiolítico. Por conta do uso de ansiolítico, tem gente que toma mais de um remédio para controlar a ansiedade, depressão, pânico. E aí, por conta disso, essas alterações da pressão vêm sendo mais recorrentes. Então, por isso que hoje a gente fala que o 12/8 é pressão alta e o antigo 13/8 cai por terra. Porque as pessoas passaram a usar mais medicações. Tem gente que chega a usar 7, um para dormir, um para acordar, um para se manter estável, que é o que a gente brinca nos TikToks da vida, o Frontal, o Rivotril. E assim, essa associação vai trazendo para vocês mudanças fisiológicas no corpo. E o que poderia ser uma crise de pânico, ela passa a se tornar uma depressão lá na frente. Ou ela, tem hoje várias pessoas tendo diagnóstico de TDAH. Eu vou crucificá-lo? Não, pelo contrário. Ele foi estudado, foi adquirido, ele tem que tomar medicação para se manter estável. Então, assim, a gente tem que dar importância na crise de pânico, porque é na crise de pânico que acontecem os problemas. Eu tenho uma prima que ela é dentista. Ela tem um paciente que, tipo assim, desde o comecinho, lá na faculdade dela, que ela acompanha, então ela já conseguia perceber alguns sinais do quadro do paciente. Só que um belo dia o paciente chegou lá em crise mesmo, desenvolveu o pânico. Aí, automaticamente, ele sempre vai acompanhado, tudo é um senhor de idade. Ela estava me contando esses dias. Ele teve meio que um surto, saiu pegando tudo, catando tudo. Então, sempre que vocês atenderem algum paciente psiquiátrico, independente de ansiedade, pânico, ou outros quadros, sempre é bom ter um acompanhante por perto. Porque realmente acontece quadro da pessoa sempre fora de si. Então vamos falar de síncope. Vocês sabem o que é síncope, né? A maioria das pessoas que já ouviram falar síncope nada mais é do que o desmaio, né? Mas é aquele desmaio súbito, que é a falta de oxigênio no cérebro. Que seria o quê? O volume cardíaco, o débito cardíaco está abaixo, não está aqui. E aí acontece o desmaio, onde que as pessoas sentem, né? Normalmente acontece isso porque pressão, dependendo do ambiente que você está. Por exemplo, no metrô, essas coisas você vê muito casos de síncope, porque causa vertigem, náusea. Você começa a ver a pessoa com sudorese, assim, suando. A pessoa fica pálida, né? Porque nada mais é que a pressão cai, né? Palidez, hipotensão, visão turva, né? Bradipineia, assim, começa a respirar assim, devagar, e aí hoje começa a faltar oxigênio no cérebro, e aí a pessoa ela vai e desmaia. É bem rápido, mas ela também volta rápido, né? O que fazer nessas situações? O paciente caiu, o que acontece? Pelo fato de você faltar esse sangue na cabeça, falta mesmo sangue na cabeça, o paciente caiu, você tem que fazer esse retorno venoso. É o levantar as pernas, se a pessoa, no caso, caiu, né, tentar evitar a queda, vai estar na cadeira de vocês, por exemplo, né, às vezes acontece isso. Na cadeira você vai perceber que a paciente, tipo assim, perdeu a consciência de imediato. E você vai perceber por todos aqueles sintomas que eu falei, que é suando frio, fica pálido, tudo, é só elevar os membros para cima para ter esse retorno venoso e a pessoa volta rapidinho. Assim, mas continua o tratamento? Não. A síncope às vezes parece ser uma coisa assim, rotineira, que é normal as pessoas terem, né, esses desmaios. Mas é importante encaminhar elas ao serviço de atendimento, por exemplo, no hospital, porque às vezes tem que fazer um eletrocardiograma, porque às vezes não pode ser só uma síncope. Uma síncope pode evoluir para alguma coisa mais grave do coração. O coração às vezes não foi ansiedade, foi, mas pode ser uma coisa mais grave. Então, assim, não continua o procedimento, encaminha para o hospital, porque lá eles vão ter uma conduta de verificar qual foi essa causa da síncope. Ou na coleta de dados, o paciente vai falar assim, eu tenho costume de desmaiar, né?
nervosa, tem pessoas que falam assim, eu vejo tal coisa e desmaio. Então, assim, cuidado com esses pacientes, não continue o procedimento. Convulsão. Convulsão nada mais é do que alguns choques, né, que acabam tendo lá na parte do cérebro. Então, na convulsão a gente percebe os espasmos involuntários, a cialorreia, ou popularmente dito a balação, né? O paciente começa a babar bastante. A rigidez corporal, e aí pode acontecer também da incontinência urinária ou fecal. Na maioria dos casos, os pacientes, quando retornam de uma convulsão, eles não lembram o que aconteceu, então, automático pode acontecer do esfíncter ser liberado e o paciente apresentar xixi e cocôzinho lá na hora da convulsão. As intervenções, sempre perceber, né, e ver o início da crise. E é automático, às vezes a gente está vendo o paciente debater lá, na nossa cabeça a gente vai lá, segurar o paciente, mas a gente não deve, no caso, conter os movimentos e sim lateralizar, para ele não correr risco de broncoaspirar. Às vezes ele está lá, como disse, apresenta bastante cialorreia e acaba até engasgando com a própria cialorreia. Nas crianças, a mais comum é a convulsão febril. Eu acho que é um pouco de responsabilidade mandar uma criança para um consultório de dentista com febre, mas pode acontecer. Independente de qualquer um desses agravos aqui, acho que a única coisa assim, que deu para perceber que não ficou em destaque, que para a gente prestar atendimento independente de qualquer tipo de paciente, a gente tem que fazer uma bela de anamnese. Então, antes de chegar lá, oi, fulano, tudo bem? Não sei o que, como foi o seu dia, sua semana? Não é besteira, porque querendo ou não, a responsabilidade está em cima de vocês. E esse é um caso que a professora falou no começo da aula, que a criança teve a convulsão porque ele estava com temperatura de 40. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes acompanhante, não tem com quem deixar, tem que levar junto. Então, quando a gente tem as mães ou os pais que vão com as crianças, vocês têm dois pacientes. O paciente que vai consultar, que é o adulto, que é o pai, o responsável, e você tem a criança, porque a criança ela pode apresentar qualquer coisa, em qualquer minuto. E aí você tem que parar o seu atendimento para prestar o primeiro socorro dela. A segurança familiar é ajudar nas suas mãos. Na hora da emergência ali, você é da saúde, então você vai saber o que fazer. Aí aquilo que eu falei, né, no caso de lateralizar, deixar sempre a parte das vias aéreas livres. Aqui eu vou falar um pouquinho de toda a área de saúde, de tudo, né? A negligência, imprudência e perícia. O que é negligência, imprudência e perícia, né? A negligência é deixar de tomar uma atitude ou de apresentar uma conduta que era esperada para a situação. Por exemplo, vamos supor, é o famoso deixar de fazer, você não fez, né? Ou seja, o dentista ele sabe que ele precisa fazer, mas ele não faz, que é principalmente os sinais vitais, né? Sabe que o paciente chegou na sua cadeira ali, para você ele é hipertenso, você vai começar o procedimento e não vai verificar a pressão. Quantas das vezes que eu vou no dentista, nunca verificaram minha pressão. Assim, nem a anamnese, assim, eles fazem uma coleta assim, hoje nos consultórios comuns, eles fazem uma anamnese assim, coleta poucas coisas, eu fico observando. E se caso você tiver algum problema, isso é uma negligência, né? De você começar a fazer o procedimento ou seja, deixar de fazer o que é importante. A imprudência, ela é o fazer demais. Você não está apto para aquilo, né? Você agir sem pensar. É quando o dentista, por exemplo, sabe o risco, mas mesmo assim ele vai lá e faz. Nem assim, como você falou da pressão, por exemplo. Vou usar a pressão, o mesmo exemplo. Está com a pressão alta e você vai continuar o procedimento. Então pode ali, dessa pressão alta, pode ter um AVC, porque cada vez mais que você vai assistindo ali no procedimento, aumenta mais a pressão, e se aumentar a pressão pode, às vezes tem um trombo lá, solta esse trombo e a pessoa pode anestesiar, por exemplo, ou tem um
falam quando o profissional não tem o preparo suficiente para realizar aquele procedimento. Aí fica um adendo para vocês, um resumo rápido. A negligência não fez, a imperícia